Oi pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a minha experiência CEP. Então, eu tô gravando esse vídeo dia 11 de julho de 2025 e em julho de 2024 eu fui pra Córdoba, na Argentina, para estudar espanhol com uma bolsa de 50%. A CEP Idiomas é uma escola de idiomas que ela proporciona todos os anos bolsas de 50% e 100% para brasileiros. Então eu fiquei sabendo pelo, acho que Instagram, e eu vi que tinha que mandar uma carta de recomendação. Mandei essa carta de recomendação e fui aprovada com uma bolsa de 50%. Só que eu nunca tinha viajado sozinha para outro país e eu ia sozinha nessa viagem. Então eu comecei a pesquisar sobre a escola, comecei a seguir no Instagram e não tinha muita informação sobre no YouTube. Mas eu vi um vídeo de uma menina que me passou muita segurança. E ela tava explicando como que funcionava lá e sobre a diretora da escola, que é a Fátima, que é um amor. E no vídeo ela falava que a escola dava muito suporte, né? E teve até um caso que aconteceu com ela, que ela menciona no vídeo, que ela acabou ficando doente e a Fátima foi até o apartamento dela e levou ela no hospital. E eu fiquei assim, chocada, porque é muito raro hoje em dia pessoas se preocuparem tanto assim, né? Umas com as outras, infelizmente. E quando eu fui pra lá, que eu vi como é a Fátima e o Oscar, o marido dela, os dois, eles cuidam da escola, né? E eu fiquei assim, gente, eu simplesmente fiquei apaixonada por tudo lá. Os cordobeses são muito amáveis, são muito gentis. E... ai, que barulho. Eu fiquei surpresa por eles serem assim, já que os argentinos têm uma fama ruim, né? Por conta do povo de Buenos Aires, né? Que eles costumam, geralmente, não todos, óbvio, tem uma fama, né, de serem racistas e arrogantes, enfim. Então, eu acabei me surpreendendo positivamente porque o pessoal de Córdoba é um amorzinho, sério. E tá, partindo pra parte da escola. Quando vai se aproximando o mês que você vai viajar, eles criam um grupo no WhatsApp com todo o pessoal que vai com você pra escola. E antes disso, eles fazem uma entrevista, não uma entrevista, mas é como se fosse eles vão regular o seu nível de espanhol. Então, algum professor vai fazer videochamada para conversar com você, para poder avaliar seu espanhol, e assim eles vão separar os alunos por turmas. Eles também disponibilizam um PDF do roteiro da escola. Então eu fiquei 3 semanas lá. É possível ficar 2 semanas ou 3 semanas, perdão. Mas se você quiser, eles ainda podem prolongar, né? Que foi o caso de um colega nosso que acabou ficando mais de um mês lá. Que inveja, porque, gente, eu voltei tão triste por mim. Eu morava lá. Eu só não fiquei lá porque lá eles não comem feijão e não tem panela de pressão. Olha que legal. Eu pensei assim, gente, se eu tivesse uma panela de pressão aqui, eu não ia embora. Porque, gente, eu fiquei apaixonada pela cidade, ela é muito linda. Ai, tudo em Córdoba é muito bonito. Eu fiquei assim, ai, eu amo aquela cidade. Todo mundo, assim, amou aquela cidade, sério. E agora uma colega que foi na minha turma, né? Ela era de outra turma, mas ela foi naquele mês do ano. Ela tá em Córdoba de novo agora, que é a Carolzinha. E eu fiquei, assim, bem nostálgica. Inclusive, tava devendo esse vídeo, ó. Era pra mim ter gravado esse vídeo lá ainda e publicado pra vocês, mas eu fiquei assim, fazendo tanta coisa que inclusive lá tem muita atividade pra fazer. Todos os dias da semana. Então eles disponibilizam um roteiro, né, que são, pela parte da manhã você estuda e à tarde geralmente tem algum passeio organizado pela escola. Então, no primeiro dia eu conheci alguns museus e monumentos da cidade, que teve a guia de turismo que levou a gente e apresentou os lugares, e que a Cintia é uma fofa. E nos outros dias a gente fez alguns outros passeios, não me lembro a sequência de todos, mas teve o passeio pra Vila Carocha,
que eu fui, que eu amei, que é incrível. Conheci várias vinícolas, experimentei vinhos maravilhosos. Teve a viagem pra Vila General Belgrano, que tem uma cachoeira maravilhosa e tem um monte de duende espalhado pela cidade inteira. É uma cidadezinha bem característica, assim, pela arquitetura alemã, porque as pessoas que colonizaram aquela cidade, né, que não colonizaram, mas que fugiram da Segunda Guerra para lá, eram da Alemanha, países por esse lado, e eles queriam se sentir em casa, então eles acabaram reconstruindo a arquitetura da cidade bem parecida com a da Alemanha. Então é bem bonita, assim. E lá é também muito forte a cultura da cerveja, então todo mês de outubro lá acontece aquele Oktoberfest lá também. E a gente também degustou cerveja lá, eu comprei cerveja, a gente odiava cerveja, eu comecei a gostar de cerveja na Argentina, porque as cervejas de lá também são muito boas, além do vinho maravilhoso, as cervejas também são boas. E lá também, toda semana acontece o Mundolingo em algum bar da cidade. Então vai gente de todos os lugares assim do mundo, porque Córdoba é uma cidade bem jovem por ter a Universidade de Córdoba, né? Então quando você chega lá no bar, você já escolhe uma bandeirinha do seu país e cola no peito, e você pode colocar outros países que representem o idioma que você quer conversar. Então as pessoas que falam aquele idioma vão chegar na sua mesa, vão chegar em você ali pra conversar. Geralmente nem mesa tem, porque é um rolê tão bom que você quer estar em pé. Então bebendo em pé, conversando, muito bom. Amei. Teve também o passeio pra Mendonça. Gente, eu conheci a neve, meu Deus do céu, que emoção, eu conheci a neve. Foi um passeio também organizado pela escola. Então assim, eu acho muito bom se você tá com vontade de aprender outro idioma e conhecer um país muito bom e ter todo aquele apoio e tal. Ir pra CEP é uma boa escolha, porque é tudo facilitado. E também teve a questão da hospedagem, que foi um apartamento que a dona era parceira da escola. Então o apartamento era bem perto da escola. Eu dividi com 3 colegas que estavam fazendo o curso também. E a gente ia a pé mesmo, era bem pertinho, bem tranquilo. Então assim, quando você chega no aeroporto na cidade de Córdoba, eles vão te buscar lá, né? Tem aquela taxa, mas é o pessoal da escola que te busca. Ou você pode ir por sua conta, né? Usando um Cabify. Eu não faria isso na minha primeira viagem, né? Que foi o que eu optei, foi a carona, né? Pela escola. Inclusive foi o Oscar que buscou a gente, o marido da diretora. Um amor. Ah, e um adendo, gente. Eu inventei de seguir o conselho de comprar um chip lá, e o chip não funcionou, porque eu acabei comprando um chip em Buenos Aires. Antes de ir pra Córdoba, eu fui em Buenos Aires. E aí eu comprei o chip em Buenos Aires, só que quando eu cheguei em Córdoba, o chip não tava funcionando. Aí eu não entendi, parece que o chip não funciona fora de lá, fiquei em dúvida. Então, da próxima vez que eu for fazer uma viagem internacional, eu prefiro usar a minha própria operadora e comprar um plano mesmo que cubra, né, fora do Brasil. Porque, enfim, isso não deu certo. E Buenos Aires, grande do jeito que é, não tem Wi-Fi na rodoviária. Então, passei perrengue. Fui pegar meu ônibus pra Córdoba e não tinha como avisar minha mãe nem meu pai que eu ia ficar o dia todo sem internet, porque eu viajei de manhã cedo e ia chegar à noite. Então eu tive que engolir a vergonha e pedir internet de uma moça que tava no ônibus. Graças a Deus ela foi bem educada e me roteou. E aí eu mandei mensagem pros meus pais, falei que eu ia ficar o dia todo sem internet e que 5 da tarde eu ia chegar em Córdoba, né? E foi isso. Aí quando eu cheguei na rodoviária de Córdoba, tinha Wi-Fi, olha que beleza. Aí eu consegui avisar o Oscar que eu tinha chegado já, e aí ele me levou até o meu apartamento. Enfim, foi tudo bem tranquilo. Eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que a gente recebe quando chega lá pra começar as aulas. Então, a gente recebeu essa ecobag aqui, esse uniforme que tem escrito Córdoba, Argentina, essa apostila,
O meu nível foi o intermediário. Essa cadernetinha aqui pra você anotar o que você quiser. Essas bandeirinhas eu peguei no Mundolingo. Muito fofas. Essa caneta bem gracinha. E essa canequinha que a gente usava lá pra tomar chá. E aqui meu certificado. Essa tarefa aqui que foi do dia que a gente teve uma aula sobre mate, a gente fez mate lá. O textinho que eu pai chorei. Que é isso? Foi um dia que a gente tava aprendendo sobre as letras. É isso, gente. Eu amei muito. As professoras são os amores. No dia da despedida. Esse dia da música, gente. Meu Deus. Eu não conhecia essa música quando eu fui fazer essa tarefa. Eu conheci lá e aí eu escuto até hoje. Da Pareja de Lenho. Enfim. As professoras são muito fofinhas. Ai, gente, é tudo muito lindo. Meu Deus, eu chorei tanto no dia de entregar os certificados. Na despedida do pessoal de 2 semanas, eu chorei por eles e por mim, porque já tava acabando. E na minha eu chorei horrores também. Eu lembro que eles deram a oportunidade pra gente falar um pouco se a gente quisesse. Teve algumas pessoas que pegaram o microfone pra falar e foi bem emocionante o que cada uma falou. Eu fiquei com vontade de falar, mas assim, o choro tava na garganta. Eu sabia que se eu pegasse o microfone eu ia chorar, então eu acabei nem... Eu acho que eu falei. Eu acho. Eu acho que eu falei. Não lembro, gente. Enfim, mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer perguntas, podem perguntar. É isso. Beijinhos.